período aí da pandemia. Vamos dar aquele tempinho para todo mundo entrar. Vocês estão aí, sejam bem-vindos. O professor vai explicar para a gente vai conversar, vai ter um bate-papo aí sobre opções de treinamento, entre outras. E aí sim, nós vamos abrir para pergunta aí. Beleza? Vamos chamar aqui joinha pra gente. O Lucas tá aí. Opa, agora sim. E aí, Rodrigo, tudo bem? Muito bem, falamos aqui ao vivo e em definitivo, hein? Professor Giovanni Rafael Bissol. Tá Giovanni, parecendo o Galvão? Você viu aí? Muito obrigado. Em nome do Conselho Regional de Educação Física, você que é o nosso colega, faz parte dessa nossa geração aí, representando muito bem a ciência da educação física, o estudo da nossa área de educação física e do desporto, métodos de treinamento, entre outros. Obrigado por estar disponível aí, bater esse papo com a gente, trazer seu conhecimento aí, para que a gente possa bater esse papo legal, trazer informações, talvez conseguir levar algum tipo de informação aí. O pessoal está gostando do seu penteado, hein? Ficou bonito. O Renato já tinha me dado a dica. Tinha que voltou no salão, dava para ir. E é importante. Giovanni, se você me permite, eu gostaria de iniciar essa nossa live de hoje aqui, a nossa primeira live nesse bate-papo, com uma frase que remete a seguinte, uma pessoa, um grande amigo, que a educação física é a arte de fazer amigos. Luiz Antônio Estopa. Luiz Antônio Estopa, que Deus recebeu aí na semana passada, nosso grande mestre. Ele teve uma passagem aí, né? Foi ao céu. Então, Luiz Antônio Estopa, nosso presidente do CREF, que estava licenciado, infelizmente perdemos esse grande amigo, mas deixou esse legado e eu gostaria de iniciar com essa homenagem a ele, que é teu amigo, é meu amigo, somos colegas. Pesado, né? Que a educação física é isso. A arte de fazer amigos. Luiz Antônio Estopa nos deixou. Você vai me deixar emocionado aqui, velho. Cara, tanta coisa, né, que a gente lembra, né? É a nossa primeira. Primeira ação do praticamente conselho aí. É a primeira ação do conselho depois do falecimento do professor Estopa. Mas vamos lá, vamos bater o nosso papo. Como dizia Estopa, fomos forjados na luta, não podemos parar e vamos para cima. Vambora. Hoje, professor mestre Giovanni Rafael Bissol. Grande Giovanni, professor universitário, professor de pós-graduação, vários cursos, aula em vários lugares, um profissional exemplar aí, representa os profissionais de educação física junto ao conselho, é um conselheiro atuante. Então, o mundo está vivendo. Então, quais opções, o que a gente deve fazer, o que não deve, que método a gente pode atuar, sempre procurando um profissional, mas quais opções e o que você tem aí a nos dizer sobre métodos e apoios e opções de treinamento físico nesse período aí. Deixando um abraço para o nosso presidente de exercício, Joacir Oliveira, tá aí o Júnior. Renato também está na live, a professora Cíntia, acabei de ver aqui também, um beijo para você, professora Cíntia. Bom, Rodrigo, sobre essa pergunta, acho que a gente tem que começar dizendo da importância do exercício físico, né? O exercício físico ele é essencial, primeiro, para a manutenção de um quadro de saúde, né? Então, a atividade física, de maneira orientada, né? A gente sempre tem que bater nesse ponto, né? Que fazer exercício por fazer, muitas vezes você não consegue ter os objetivos assim alcançados de uma maneira adequada. Então, o ponto da saúde, ele é essencial para que a gente consiga, neste momento, né, em que a pandemia está em larga escala pelo Brasil, proteger os nossos cidadãos. Então, o exercício físico aeróbico, de força, de mobilidade, né, aí a flexibilidade, as três bases da prescrição do treinamento, elas devem ser contempladas
contempladas na hora da escolha das atividades físicas nesse momento. Claro que a gente tem as restrições, né, ou as adequações necessárias nesse período. Então, isso vai de centro para centro. Então, a gente tem... Ontem saiu o decreto do presidencial, né, liberando as academias e alguns outros serviços como essenciais, porém a gente sabe que dentro da academia é uma grande área de contágio, né, dentro dos quadros aí de aglomerações e até pela relação do aumento de troca gasosa, aumento de frequência respiratória, a gente entende que a academia realmente pode ser um local onde a propagação do vírus venha a ser um pouco mais efetiva, digamos assim. Sim. Mas, né, porém, contudo, deixar de fazer exercício também acarreta em doenças, né, providas do sedentarismo, né, sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, né, a própria questão da sanidade mental, né, desses tempos de pandemia tem se discutido muito sobre isso. Sábado, aliás, eu vou até fazer uma outra live com uma psicóloga para tratar esses assuntos de saúde mental com ela, muito legal. E, né, de ansiedade, depressão e atividade física, o exercício físico orientado faz com que você tenha esses níveis de problemas mentais diminuídos, né? Então, que tipo de exercício praticar? Aquele que você gosta. O exercício físico ele tem que ser aquela atividade da qual te dá prazer. A atividade que te dá prazer, poxa, é corrida? Vá correr. É ciclismo? Vá pedalar. Lembrando aqui do meu amigo Bruno Elias, que é um atleta de ciclismo, família do ciclismo, vá pedalar. Você gosta de fazer academia, musculação? Vá fazer musculação. Porém, nesse período a gente tem que ter o entendimento que temos que ter alguns cuidados prévios, né? O uso de máscaras, luvas, o distanciamento. Esses dias eu fui fazer minhas filhas dormirem, aquele velho passeio de carro, sabe, Rodrigo, que você já deve ter feito por aí. E aí eu passei ali pelo Parque das Nações e Parque dos Poderes. E tinha o pessoal do ciclismo treinando. E aí o que eu percebi? Que alguns deles estavam cumprindo as regras de distanciamento, em torno de 10 a 20 metros, né, nessa atividade de ciclismo, e outros estavam trabalhando em grupos, trabalhando vácuo. Então, assim, é complicado nesse momento a gente dizer faça exercício físico regular, mas ao mesmo tempo esquecer da segurança. Então o profissional ele tem que ser muito responsável em obrigar o seu aluno, obrigar o seu cliente a seguir os padrões de segurança. Né, eu estou atendendo ainda alguns alunos, né, em condomínios e casas, então é importante o quê? Que esse aluno também tenha essa conscientização. Parece que eu chego lá, quando eu chego para dar aula, é luva, é máscara, é álcool em gel. Então eu falei assim, olha, só volto a dar aula para vocês se tiverem um bando de recomendações. Até porque as minhas alunas, uma tem um grupo de risco altíssimo, que ela é asmática. Então, assim, tem que usar máscara, tem que usar luva, tem que trabalhar com essas seguranças, né? Mas o exercício físico qual? Aquele que a gente gosta, aquele que a gente tem a oportunidade de fazer. As academias já estão abertas aqui na cidade, né? Acompanhando os profissionais, né? A gente conhece muita gente da área, né? Várias academias, e posso garantir aí que 95% delas estão seguindo as regras de segurança, né? Eu vi o pessoal da fitness alterando os equipamentos, eu vi o pessoal da Via Olímpica fazendo controle de temperatura, né? Hoje eu acho que o Bolinha até postou uma imagem dele fazendo o controle de temperatura dos alunos antes de entrar, todos eles com equipamentos de segurança, né? Então, assim, a segurança dos profissionais realmente são essencial, como disse aí, a minha esposa está participando da live, olha só que legal. Importante. E aí, essa questão do profissional tá certificado que ele também não vá se contaminar nesse momento é essencial.
Então, os turnos, né, a quantidade de alunos, respeitar o distanciamento entre os equipamentos, entre os alunos, evitar o contato, né? Eu me lembro muito da gente discutindo no grupo do CREF e o Luizinho, né, falando sobre a relação do alongamento, né, passivo, e não realizar o alongamento passivo, deixar ele para que seja executado de uma maneira do aluno, enfim, arrumar essas opções do qual o profissional de educação física possa prescrever o exercício com a maior segurança. Essa é a ideia. Não, perfeito, professor. E a gente se preocupa, né? Quando a gente fala, quando você comenta aí, eu ia te chamar de senhor, mas você pode ser, né, Giovanni? A gente tá ali, ó. Você é meu veterano, você sabe disso, né? Não, meu veterano não. Calouro seu, eterno calouro. Não, senhor. Quando eu entrei, você estava no 3º ano. Olha. A gente falou aqui, ó, mandar um beijo para a família Bissol que tá olhando aí, hein? Eu vi aqui, eu falei, pô, mandar aquele abraço que a galera tá acompanhando. Você fala sobre o quadro de saúde adequado, né? A gente precisa manter a imunidade, então é importante que mesmo neste momento a gente faça algum tipo de atividade física. Como você mencionou, importante é aquela atividade que goste, né? Esse é o momento de fazer algo que dê prazer, algo que você goste, que te coloque em movimento, mas tomando todos os cuidados, né? Principalmente saíram algumas orientações, a cada momento sai um novo protocolo, uma nova orientação. Ontem a gente recebeu um decreto presidencial, né? Foi ontem, né? Que saiu um decreto presidencial? Foi ontem. Informando que as academias também são atividades essenciais. Mas aí, esses cuidados, muito importante, né, professor? Principalmente com o profissional que está lá. Porque esse profissional vai receber diversas pessoas e volta para casa, né? E a família. Então, ele também tem que se cuidar em tempo integral. O que o senhor pode falar para a gente, principalmente quando a gente pensa em atividades nos ambientes de academia, que é um ambiente fechado e o vírus pode propagar, né? Bom, vale lembrar que o CREF aqui do estado, né, o nosso CREF 11, foi talvez o primeiro no Brasil. A gente vem acompanhando os outros conselhos, né, e os outros profissionais nacionalmente a elaborar um plano de biossegurança, né? Então a gente fez uma comissão com profissionais tanto da parte da medicina, infectologistas, né, grandes profissionais da nossa cidade, e essa comissão elaborou esse plano de segurança, se eu não me engano, em parceria com o SEBRAE, né, para ver a segurança de trabalho também. E aí a gente tem essa recomendação para ambientes fechados ou de academias. Bom, primeiro a higienização, né, constante. O fato de você limpar o equipamento na entrada e na saída do aluno já diminui a relação do risco de contágio. Usar, claro, os equipamentos, né? O professor Joacir falou que foi sim o primeiro e único até agora. Olha só, a gente conseguiu pioneiro fazer. Aí, né? O conselho super atuante. Conseguiram fazer um grande trabalho aqui com nossos profissionais. Bom, então a higienização de todos os equipamentos, não ter essa troca de alunos, né? O famoso, posso dar uma revezada? Né? Na academia é muito comum, né? Você está realizando um equipamento, um supino, uma cadeira extensora, e aí chega alguém num treinamento em circuito, num treinamento em que está alternando os exercícios e pede para alternar com você o equipamento. Então, vai do profissional já elaborar programas de exercícios também que faça com que o seu aluno ele tenha uma sequência aonde ele consiga desenvolver um trabalho e, ao mesmo tempo, o distanciamento. Então, higienização, o distanciamento adequado, né, normalmente está girando em torno de 1,5, né, a 2 metros de distância entre os equipamentos. É importante lembrar, principalmente quem está atuando como personal trainer, da distância do seu aluno. Porque, assim, por mais que a gente use máscara, use luva, a constante troca das luvas, né? A luva é interessante, protege o profissional, principalmente que está utilizando ali. Porém, se você, de um aluno para o outro, você não faz essa higienização, não faz essa limpeza dessa ferramenta, ela vai estar contaminada. E aí você pode, né, passar esse vírus para outra pessoa. Outra medida que
que está sendo bem tomada dentro das academias é a limitação de pessoas por horário, tá? Claro que em estúdios, né, menores, em academias menores, isso até gera uma facilidade, porque de controlar esse acesso, né? Alguns personagens trainers, alguns profissionais conseguem até agendar o horário com os seus alunos, e isso facilita bastante. Nas grandes redes de academias, né, aqui em Campo Grande e pelo estado, a gente tem grandes academias. Não me lembro o nome agora, de Dourados, logo na saída ali, esqueci o ACO, alguma coisa, como a grande academia. Aqui a gente pode citar, me esqueci o nome dela, tem uma excelente personal lá, a Flávia, muito boa. Rapaz, como é que é o nome do personal? Encontrei com ele tempo atrás no shopping, enfim, fugiu o nome dele. As grandes academias, eles têm que se readequar, né? Então aqui em Campo Grande a gente tem a prática, tem a Violímpica, tem a fitness, temos a rede Smart Fit, né? Eu não sei se a rede Smart Fit já voltou a atuar, né? A Aquafitness, a Gabi falou lá de São Paulo, eu acho que enfim, cada ambiente desse vai ter que buscar soluções para que ele mantenha a segurança do seu aluno e principalmente dos seus profissionais, tá? Os professores têm que dar exemplo, durante o trabalho usam luvas. Exatamente, Gui. Só que, como eu disse anteriormente, Guilherme, a luva ela pode ser um efeito complicado, porque se ela não tiver a higienização correta, né, pode ficar em contato ali com o vírus, e aí é importante que tenha essa troca, é importante que tenha essa constante higienização. E máscara, mas quando estão treinando não uso, acho isso errado. Olha, o Gui fez um importante posicionamento aqui, o uso de máscara no treinamento, né? Uhum. O uso de máscara no treinamento realmente incomoda. É desconfortável, principalmente em atividades cardíacas, né? Mas ela é essencial. Trocar esse equipamento é essencial, porque a gente não tem noção de como que as pessoas estão chegando. Infelizmente, muitas pessoas, né, que estão com esse vírus, elas não apresentam sintomas, e aí não tem como a gente identificar isso, principalmente no público mais jovem, né? Esse público que já está fisicamente ativo, né? Esse público que muitas vezes nem uma febre passa a ter se está contaminado, e isso dissemina de uma maneira maior, né? Isso pode prejudicar bastante, né, professor Giovanni, durante as atividades. A pessoa às vezes é assintomática, não quer fazer o uso dos equipamentos de proteção individual e acaba trazendo o problema aí para o coletivo, né? Uma outra pessoa está passando lá, está fazendo atividade. Teve uma dúvida aqui da Lidiane e Luciano, falando sobre a limpeza, né? Essa troca enquanto a gente está no treinamento, para quem escolheu um treinamento em academia, que já estão abertas, seguindo os protocolos de biossegurança, e ele quer voltar e está lá nas suas atividades na academia, junto com os nossos colegas aí do ramo fitness, né? A limpeza desse aparelho, quando termina ou quando volta, é importante com um pano ou com papel que já é descartável e já joga? Será que esse pano não pode ser, deve ser um papel descartável? Porque tudo isso pode gerar, né, ainda uma contaminação. O que o senhor acha disso, professor? Para quem escolheu o treinamento na academia. Para quem escolheu o treinamento na academia. O uso de material descartável tem que ser utilizado de uma maneira regular. A melhor opção é o descartável, Rodrigo. Não tenha dúvida sobre isso. Hoje, a gente tem já opções dentro do mercado de toalhas umedecidas para academias. Apesar de alguns profissionais acharem um pouco que ela deixa um pouco úmido o equipamento, ela já vem com uma quantidade de produtos que auxiliam na higienização desse equipamento. Porém, eu acho, né, não sou especialista na área de limpeza, né, talvez o pessoal da Infecto, o pessoal da medicina vai ser muito mais coerente em dizer isso. Mas o uso do álcool em gel junto com essas toalhas, né, especiais para limpeza dos equipamentos talvez seria a melhor solução.
as grandes redes de academias, eu já percebo que eles têm são como se fossem totens espalhados pelas academias, e aí ele tem um puxadinho do lenço, você retira aquele pedaço, faz a limpeza do local e já descarta aquele lenço no próprio totem, já tem essa opção aí. Do descarte, isso é importante, né? Deixar aqui, aproveitar, professor Giovanni, deixar um abraço. Nosso querido professor Joel Saraiva, Marco Zero das nossas lives, está online com a gente aí também, acompanhou, entrou. Doutor Joel Saraiva, grande. Também. Esse é o... E aí, ele foi o nosso Marco Zero, falou pra gente na nossa primeira live, que também está disponível aí no YouTube, no canal do Conselho, no canal do CREF 11, sobre as manifestações aí, tudo, como que se ocorre e o método de prevenção. O professor Joel foi claríssimo, foi muito bacana. E aí, atendendo alguns pedidos aí, inclusive da professora Regina Santos, que está aí, tá online com a gente, do grupo de corrida, dos grupos de assessorias esportivas, representando em nome da Regina. O que a gente pode falar para o pessoal que optou pelo método, né, uma opção de treinamento ao ar livre, aos grupos e assessorias de corrida e caminhada? Distanciamento social. Distanciamento social. Porque assim, os grupos de corrida, eles já são uma opção justamente para as pessoas que querem correr em grupo, né? Então eu gosto de correr, eu gosto de praticar essa atividade e eu quero me sentir motivado, eu quero fazer parceria com um colega de treino, eu quero ter um profissional me acompanhando nesse sentido, né? Então ele acaba tendo esse contato mais próximo. A intenção do grupo é justamente essa, né? A intenção do grupo é fazer com que você tenha esse social durante o seu exercício físico, que faz muito bem pra gente, né? Educação física é a arte de fazer amigos, né? O exercício físico é a arte de fazer amigos. Então, principalmente para a turma da corrida, uso de máscaras, né? Higienização por parte dos profissionais nas barracas, né? Não compartilhar garrafas d'água ou fontes de água, copinhos, etc., são essenciais. A gente teve agora aqui em Guia Lopes, se não me engano, teve o maior pico de incidências do caso do coronavírus, porque uma pessoa parece que tomou tereré no ambiente de trabalho e aí acabou espalhando. Isso pode ser plausível no grupo de corrida. Poxa, você é atleta da corrida, a gente corre, quantas vezes a gente não está tomando uma água ali, num copinho e passa para o colega do lado? Isso acontece várias vezes, várias vezes, porque você treina com a pessoa todo dia, você tem o hábito, você gera confiança, né? Não é algo fora do padrão. Então, para os grupos de corrida, o distanciamento entre as corridas, seguir a sua planilha de treino adequada, né? E principalmente, olha só que interessante, que a gente pensa que as pessoas vão correr assim uma atrás da outra, né? Mas elas vão cruzar. Vão cruzar, vão ter a distância. Então você percebe que vem alguém, né? Claro, respeitando aí regras de trânsito e não colocando a sua vida em risco, né? Trocar de lado da calçada, trocar de lado da rua, né? Fazer um circuito onde tenha menos pessoas, enfim, são opções aí para a galera da corrida. Importante, né, Giovanni, que os próprios treinadores, né, os nossos colegas profissionais de educação física, das assessorias, que se distanciem, né, que seus grupos montem as suas tendas numa distância maior uma da outra, organizem cada um em uma praça da cidade, onde fica mais próximo aí para o seu aluno, mas que a gente evite mesmo essa aproximação, né, de muita gente correndo ou fazendo essa atividade no mesmo lugar, até por conta do uso dos EPIs, né? Uhum. Com certeza. Tem a concentração. É que assim, a gente tem vários parques e possibilidades aqui na cidade que fazem com que as pessoas acabam concentrando nesses locais por melhor piso, por ter uma maior arborização, enfim, né? Locais propícios para a prática. Porém, se os profissionais gerarem esse distanciamento, gerarem essa conscientização, seriam mais adequados. Seriam adequados. E essas opções de treinamento, né? Um exemplo são os treinamentos coletivos. As atividades coletivas ainda não estão autorizadas
a volta da prática? Porque no começo a gente falou, né, fazer atividade que dá prazer, né, uma atividade que você gosta. Quem gosta de jogar aquele futebol, de jogar um vôlei com os amigos, de se encontrar, esse talvez ainda não é o momento, né, professor? Então, a prática, a gente tem aí algumas práticas coletivas, né, que já retornaram. Por exemplo, o CrossFit é uma atividade que acaba sendo coletiva. Mas eu tenho percebido pelos boxes, né, visto os colegas aqui do Dark Wolf, que é o Fábio Japa, o pessoal do Raça, lá do Diógenes, né, e tem o do Baru, o Leandro ali do Baru, que eles têm reduzido o número de alunos, gerando espaçamento, provocando a metodologia, adaptando a metodologia do CrossFit a uma maneira em que esses alunos tenham esse distanciamento, tenham essa segurança, né? Algumas academias já conseguiram voltar algumas práticas de ginástica, né? Estão gerando um ambiente, algumas salas eram completamente fechadas, então eles estão gerando esse ar circulando, número reduzido, uso de máscaras, todas essas recomendações para as aulas coletivas. Agora, o esporte coletivo é um pouco mais complicado, né? O vôlei, basquete, o futebol, na questão do lazer, né? Na questão do lazer, a gente ainda é difícil achar um controle, principalmente nas atividades que envolvem contato, como futebol, basquete, né? Porque, infelizmente, é a dinâmica do jogo, né? É como ele se comporta durante a partida. Você vai aproximar do seu adversário, você vai tocar no basquete no seu adversário, vai ter um espaço reduzido aí. Então, infelizmente, esse pessoal que gosta de praticar esportes coletivos está sofrendo um pouco mais. Voleibol a galera também. Dar uma segurada, né? O voleibol ainda a gente tem a bola como, vamos dizer assim, um vetor, mas um pouco menos, né? Sim. Se olhar a dinâmica do jogo, o voleibol é lado do seu parceiro de voleibol, então você vai ter essa distância diminuída e aí gera todo aumento de frequência respiratória e tal. E é muito bom a gente prestar atenção e seguir as regras e o decreto de cada município, de cada condomínio, né? As regras estabelecidas pelo agente, pela autoridade daquele local, porque como você mesmo disse, há 15 dias atrás não existia nem suspeito em Guia Lopes, e de repente o maior pico foi lá. Exatamente. Porque uma pessoa passou. Então, a autoridade local, e foi a primeira cidade a decretar o lockdown, né? Então, fechamento total do nosso estado. Então, é importante que sigam as regras e as orientações local, né? Do que o chefe do município está falando, do que as autoridades estão falando, de acordo com os protocolos. E eu acho legal, professor, a gente ressaltar até, deixando aqui um abraço para o nosso conselheiro Porto, que se fez presente aí, já deixou o seu joia, está na área também, a gente ressaltar a importância e o quanto estão se mobilizando os profissionais de educação física, os nossos colegas, para tentar adequar e atender ao máximo a sociedade, né? Tentaram levar o treino de melhor forma, levar uma opção de treinamento adequada. Então isso é super importante, o que os nossos colegas estão fazendo, né? Agora você tocou num ponto interessantíssimo. A gente está falando muito das pessoas que praticam atividade física, né? Sim. E, nessa quarentena aí, quem resolveu começar? Já pensou nisso? Né? A situação um pouco... Poxa, eu nunca fiz exercício físico, né? Ou estou um bom tempo parado, sem exercício físico. Quem resolveu começar durante a quarentena porque justamente conseguiu ter um tempo um pouco maior para praticar atividade? O que fazer? Sim. Cara, a primeira coisa é procurar um profissional de educação física. Primeira coisa. Ele é o que vai determinar, através dos seus testes, através da sua prescrição, qual a melhor atividade para você começar nesse momento. É ele que vai te orientar nas seguranças, é ele que vai fazer com que o seu exercício seja algo realmente eficaz para a melhoria da sua saúde, né? E com todos os aspectos que envolvem essa circunstância. O que a gente fala, né? O tema é treinamento nesse tempo de pandemia. Bom, a gente viu muita gente praticando exercício físico em casa através das nossas lives, né? Sim. Inclusive, há empresas, hoje de manhã eu estava conversando com
com um profissional aqui de Mato Grosso do Sul, o Thomas Sávio, que ele é personal trainer, e ele vai ser patrocinado pela Gillette para dar aula online. Olha só que legal. Olha isso. A Gatorade está fazendo isso, a Gillette está fazendo isso, várias empresas do ramo de cosmética e nutrição esportiva estão patrocinando os profissionais de educação física para gerar treinamentos físicos para que as pessoas fiquem em casa. Que bacana. Olha que interessante. Então, se aquela pessoa ainda não está segura de voltar para a academia, né? Se ela ainda não tem essa confiança, né, de estar no espaço, né, que por mais que esteja adequado às regras de segurança, ela tem esse vetor, né? Poxa, eu queria ir, mas eu ainda estou com receio, né? Eu tenho um grupo de risco muito alto aqui na minha casa, então eu não quero me colocar numa situação em que eu possa vir a contrair o vírus. Quais opções? A gente tem calistenia, né? A gente tem um profissional aqui no estado chamado Lucas Paniagua, não de Aquidauana, outro, que é o Lucas Paniagua lá de Aquidauana, é nosso conselheiro, que é especialista, é nosso colega no conselho. Excelente profissional lá de Aquidauana. Tá lá em Aquidauana, acho que o programa está lá em Aquidauana. O Lucas Paniagua trabalha com calistenia, que é o trabalho com exercícios de força, com o uso do peso do corpo, né? E yoga trabalha força, trabalha mobilidade, né? O próprio Pilates no solo. Então a gente tem N profissionais que atingem essa população. Você tem equipamentos como a fita suspensa, né, o famoso TRX, que auxilia no treinamento, caneleira, halter, terabandes, né, fitas elásticas, todos esses são opções para quem quer começar um treinamento em casa. Mas essas opções elas só tornam viáveis quando tem um profissional de educação física dizendo que ela vai fazer. E como ela vai fazer? Utilizar a ferramenta, né? Exato, quantificar o treinamento, né? O quanto ela vai fazer, por quanto tempo, quantas vezes, né? Então, é essa a importância do profissional. Conscientizar que mesmo a pessoa em quarentena, não saindo da sua casa, ela pode sim realizar exercício. A gente tem um colega, o Aruan, que está dando aulas de dança, o Douglas também, de fit dance, né, pelo Instagram. Então você tem academias fazendo aulas de dança e ritmos, justamente em horários pré-determinados, coletivos, você entra e você pode acompanhar uma atividade aeróbica, né, o famoso afasta o seu sofá um pouquinho aí e venha dançar com a gente, né. Então essas são opções para essas pessoas que estão ainda com receio de voltar a um centro de treinamento. Repito, apesar daqui do nosso estado ter um plano de biossegurança e estar completamente adequado às normas, né, da vigilância sanitária, a realizar exercício. Ou, poxa, eu quero caminhar na rua, eu quero sair, né, eu quero pedalar, mas o quanto eu faço? Como eu faço? Poxa, procura os grupos, né, procura os profissionais que trabalham com corrida, procura os profissionais que trabalham com triatlo, por exemplo, o Rafael Bittencourt. Eu tenho uma piscina em casa, né? Os condomínios ainda estão restritos às áreas incomuns, né? Sim. Mas eventualmente uma opção aí, né? Então, quais atividades? Cara, tem um monte que a gente pode realizar. E depende do próprio profissional, né? A gente até aproveitar aqui e citar a professora Tami Kumagai, que reuniu as amigas e está fazendo aula todas as tardes aí pelo WhatsApp. Depois acharam novas ferramentas aí, que tem vários aplicativos para o pessoal fazer atividade em grupo, cada um na sua casa com o seu televisor, o seu celular. Muito bacana, o pessoal está se mobilizando. Isso mostra que os profissionais de educação física estão buscando opções para levar as atividades e não deixar ninguém parado, né? Aproveitar e mandar, você falou de Aquidauana, mandar um abraço para o professor Vanderlei, lá de Aquidauana, que é um professor que vai buscar rendimento que durante tanto tempo sem treinar, né? Como é que a gente faz? Assim como o professor Marcelo, lá de Rio Verde, professor de basquetebol, que tem a sua equipe, treinamento, um abraço para o professor Marcelo e o professor Vanderlei. E é legal que está todo mundo, a gente está falando para o estado inteiro, tem gente aí de vários municípios que têm os seus atletas, seus alunos, os seus clientes, e eles estão criando opções diferentes, né, no seu local de vivência ali, tendo que
remanejar o treino, né? Essa questão do alto rendimento é bem delicada, né? O profissional que trabalha com alto rendimento sabe que qualquer detalhe influencia no você ganhar uma prova ou não, uma competição ou não. Eu venho observando que os treinadores de alto rendimento do Brasil, eles têm priorizado a questão da preparação física. Então, os atletas que já têm uma super experiência têm mantido, né, ou tentando manter, na sua maioria, os níveis de treinamento, né, adequados para manter a preparação, e aí, no segundo momento, eles vão voltar com a parte técnica e tática, que é essencial para o esporte, né? Mas todos eles, sim, têm mantido. A gente entra em algumas discussões que você levantou e me veio uns estalos aqui, por exemplo, uso de aplicativos. Esse tempo atrás saiu uma matéria, não me lembro agora em qual portal, falava assim, o aplicativo vai eliminar o personal trainer, que é uma discussão muito alta, né? Dentro da nossa área, né? Poxa, o pessoal vai fazer o treino com o aplicativo lá. O aplicativo é uma ferramenta, né? Hoje a gente está usando essa ferramenta, a gente está dentro de um aplicativo para conversar sobre exercício físico, para conversar sobre saúde. Então, o aplicativo ele tem que ser utilizado pelo profissional como um recurso a mais para auxiliar na programação de treinamento dele. O julgamento profissional, né, o quanto aquele aluno vai executar e a maneira que ele vai executar, não vai sobressair um aplicativo. Porém, o aplicativo é essencial para que você consiga atingir um número maior de pessoas, né? Então, a gente vê também, agora voltando para o rendimento, o quanto influencia no mercado, né, a questão de os atletas de alto rendimento não ter Olimpíadas esse ano. Exato. Então, é mais um ano de preparação, é mais uma adequação nos blocos de treinamento, é mais uma adequação nas cargas que estão sendo realizadas, e a gente não sabe, vai depender de cada país, vai depender de cada estado, o retorno desses atletas a treinos intensos e o tempo de que eles vão ter de preparação para uma Olimpíada. Né? Tudo mudando, né? Todos os treinos se adaptando, né? Eu esqueci o nome da atleta americana, pequenininha, ela tá ali no limite da idade para ginástica olímpica, ou ginástica rítmica, né? Agora mudou lá. A gente é meio velho, né, Rodrigo? Não vai chamar ginástica olímpica ainda, né? A gente usa GRD, exatamente. E aí, ela estava justamente comentando que a Olimpíada indo para o ano que vem abre espaço para as novas atletas que estão entrando em idades para competir para ciclo olímpico. A ginástica começa muito cedo, ali, 12, 13 anos, ela já tem essa autonomia para conseguir. Então, isso influencia demais. Aproveitar... Jarina falando, né? Um abraço para a Jarina aí que está com a gente. Professora Jarina Gavilã. E aproveitar aí uma solicitação do Simone Baires, professor Bruno Elias. Bruno Elias, lá em Coxim, né? Também está lá na região norte. Querido professor Bruno Elias, do ciclismo e tal, sugeriu para a gente acatou, professor, e aí já está disponível. Então, o pessoal aí que está na nossa live, assim que encerrar, nós vamos ter ainda mais 15 minutos para fazer uma inscrição, vai estar lá na biografia, lá no descritivo dessa live, para fazer uma inscrição, e todas as lives a partir de agora serão certificadas. Então, você vai conseguir gerar, quem está na live, conseguiu assistir, gera lá um certificado digital, lá um certificado online para você. Então é legal porque a gente consegue também certificar via conselho, via o Conselho Regional de Educação Física. O professor Bruno nos sugeriu, deu as dicas, o nosso setor lá de eventos, agradecer a Leda e a Emília, conseguiram se manifestar, e aí teremos também os certificados. A cada live você pode entrar lá e tirar o seu certificado online. O Giovanni, voltando aí para essas grandes opções de treinamento, dessas relações de atividade física, de desporto, todas as competições no Brasil foram suspensas, né? Então nós não temos hoje, no mundo, né, inclusive, infelizmente, né, não tem mais aquele querido futebolzinho para a gente assistir, as competições estão suspensas. Mas os profissionais de educação física, os preparadores, treinadores, a galera que está na linha de frente, não pode deixar o seu atleta
cair de rendimento, principalmente, ou perder, porque a qualquer momento volta. E quando falar volta, como será que essa galera vai estar? Vai estar bem disposta fisicamente para voltar às atividades? Tem que manter essa rotina? O profissional consegue fazer esse controle? O que você pode nos ajudar aí? É uma boa pergunta, hein, Rodrigo? Principalmente se tratando de alto rendimento, eu vejo que a gente vai ter uma queda significativa nos padrões de desempenho físico. Porque, assim, por mais que o atleta ele tenha uma rotina de treinamentos, né, ele tem até certos recursos para que isso aconteça, não é o mesmo treinamento físico executado quando você está num período competitivo. A gente sabe, através do treinamento esportivo, né, a aplicação de carga, eu acredito que a partir do momento em que retornar às atividades esportivas, tanto no país quanto internacionalmente, haverá novamente essa fase de preparação aí. Até então a gente vê grandes equipes buscando já o direito, né, de voltar aos treinamentos dentro dos seus centros de treinamento para conseguir fazer com que aquele atleta esteja preparado para atuar em alto nível. Então, Rodrigo, eu não acredito que eles consigam ficar em alto nível nesse momento. O que nos traz, o que é interessante, e até esportivo, a gente diz, olha, o treinamento esportivo, ele é elaborado para o atleta, né, e ele tem até um histórico vindo para fins militares, e ele é adaptado para a nossa rotina, né, para aquele aluno que não é atleta, para o aluno que é advogado, enfermeiro, médico, enfim, gerente, balconista, enfim, tem a sua função na sociedade e ele não vai ter o mesmo volume e intensidade de treino que é aplicado ao atleta, até porque ele não tem recursos nutricionais, normalmente, e nem tempo de recuperação adequado para conseguir gerar alta performance. Então, o que vale para esse aluno? O profissional gerar um entendimento que, por mais que ele tenha uma prática de atividade física regular, em algumas situações ele não vai conseguir manter o mesmo nível de condicionamento físico. Né? Infelizmente, para o pessoal que treina força, por exemplo, em academias, ficar aí 2 a 3 semanas sem ter contato específico com o treinamento, vão gerar perda de força, né? Não tem como aí a gente entra na especificidade do treinamento, não tem como reproduzir algo que é específico, né? O atleta de corrida, legal, consegue manter o seu volume de treino na rua, consegue manter o seu volume de treino aí, eventualmente num parque, numa praça, mas principalmente aqueles que treinam força, velocidade, explosão, né, e depende de equipamentos para isso, provavelmente terão uma queda de rendimento, né? Então você imagina aí uma pessoa que é acostumada a fazer um treinamento dentro de academia, uma musculação, que é um treinamento bem metódico, né, bem sistemático, vir para outra modalidade, né, seja ela aí um treinamento funcional, com calistenia ou algo assim, ele vai sofrer as adaptações diferentes adaptações, ele vai perder um pouco de rendimento, ou, consequentemente, ganhar em outros aspectos, né? Sim. E outra coisa, esses dias eu li uma frase no Instagram de uma nutricionista, né? Não me importa agora se eu aumentar um pouquinho o peso, eu estou cuidando da minha vida. Então, assim, poxa, a gente sabe que exercício físico é importante, que o exercício físico é essencial, porém, a gente sabe também que a alta performance nesse momento talvez não seja algo essencial, né? Para que eu vou me manter em níveis de condicionamento físico excelente se eu posso gerar uma manutenção com exercício físico regular e ao mesmo tempo ali curtir essa quarentena, curtir essas outras possibilidades que estão tendo. Nada é mais essencial que a vida, né, professor? Então, a gente tem que... É verdade. Às vezes vai cair um pouquinho o rendimento, vai cair alguma coisa, mas a opção de se manter fisicamente ativo é essencial. Então, essencial. Então, o atleta ou pessoa, como diz aí, que tem o seu lugar na sociedade, não sendo atleta de rendimento, um atleta amador, um atleta de esporte de participação e lazer, que gosta de participar de uma corrida, de rua ou uma corrida de bike,
pessoal da canoagem que gosta de remar e o parque está fechado. O pessoal do CrossFit que tem as competições, né? Que tem as competições. Então, o importante é isso, que se mantenha a atividade física ativa, né? Como diz aí nosso colega, é tempo de reinventar, né? E a gente mostrar essa capacidade dos nossos colegas da educação física, se mantendo fisicamente ativo, até para diminuir a ansiedade, como também disse aqui. A gente precisa manter esse controle psicológico, né? Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Vou fazer uma live com ela semana que vem. Olha só, professor, você acha que o fator psicológico, motivacionais, pode influenciar muito nos treinos em casa? Sem a companhia de colegas de treino, ou talvez isso é desculpa para não treinar? Bela pergunta. Você diz que você treinar em grupo pode influenciar? Pode. Sem a companhia, sozinho, dá uma tristeza? Infelizmente pode influenciar. Eu costumo dizer que vamos pegar aí as artes marciais, né, o jiu-jitsu, lá do grande mestre Isaías, meus queridos alunos, né? O jiu-jitsu, por exemplo, quem faz uma arte marcial como o jiu-jitsu, ele, quando vai para o treinamento, ele está muito mais englobado num grupo, faz parte de uma tribo, do que realmente o jiu-jitsu. Né? A grande maioria ali não vai para campeonatos, não vai treinar, ele está ali pela sua sanidade mental, para praticar arte marcial e, ao mesmo tempo, está em contato com as pessoas. A galera do futebol final de semana, né? Tem gente que só vai no futebol, muitas vezes nem é para o futebol. Ele joga ali 1, 2 partidas, né? Tem o seu treinamento lá, corrida e tal, tem o seu treinamento diferente, mas ele vai lá e dá o famoso migué e fica conversando, batendo papo, né? É essa a ação. Então, assim, fatores motivacionais para quem tem essa característica de precisar de uma companhia, sim, pode influenciar, tá? Mas, como toda tarefa, né, na sua vida, estudo, tarefa de casa, enfim, como tudo na sua vida, é preciso ter um pouco de disciplina. Então, se você tiver disciplina, a gente pode ter desculpas para treinar. Então, claro, eventualmente, você pode diminuir o volume do seu treino, né, com números de exercício a menos, ou vezes nas semanas a menos, que incidência, né? Mas, ao mesmo tempo, deixar de treinar porque você não tem alguém te acompanhando, que não seja profissional de educação física, né, profissional te acompanhando, ou um colega, uma amiga, um crush, né, enfim, todo mundo aí, é complicado. Passa a ser uma dependência, né? Passa a ser uma desculpinha. Porém, é nesse sentido aí que a gente entende que o grupo, sim, influencia positivamente no treinamento. Tem até as brincadeiras, né? Poxa, começou a fazer crossfit, quer me catequizar, né? Por quê? Porque é o grupo, porque é a tribo, porque é aquilo que ele está se identificando no momento. Então é importante ter consciência disso aí. Existem várias modalidades, né, professor? As modalidades, por exemplo, como o nosso presidente Joacir, o tênis, né, o próprio tênis, que é uma modalidade que você pode praticar, não sei como é que está aí os protocolos atualmente, mas tem modalidades, os condomínios, acho que saiu um decreto para os condomínios fechando as áreas esportivas, né, então que impossibilitou um pouco essas atividades, que diminui bastante o contato, mas ele consegue se manter ativo, né? Rodrigo, eu bati aqui, eu sei que você está cuidando, mas eu bati dois pontos interessantes aqui, ó. Um, que é o Marcelo, que falou do paradesporto. Do paradesporto. Marcelo, professor Marcelo de Paula, lá de Rio Verde. De Rio Verde. Que influencia também, precisa... O paradesporto já precisa de adequações, né? Então, assim, o professor Alessandro Rosa, que é especialista aí nessa disciplina, ele sempre diz que a gente tem que buscar soluções para que esse tipo de população seja atendida da melhor maneira possível, né? Não é o atleta do paradesporto que tem que se adequar à modalidade, é a modalidade que tem que se adequar àquele atleta, né? Então, é importante que nesse momento de pandemia também temos que cuidar dos nossos atletas e nossos alunos que têm alguma limitação física ou psíquica, né,
alguma patologia aí que possa influenciar, ou limitação, literalmente, uma amputação que possa influenciar negativamente. Aí o professor Flávio Conte, lá da Unidep, colega nosso, lá da Unidep, professor universitário também, professor de fisiologia, perguntou se os esportes individuais geram vantagem aos coletivos. Nesse momento, hein, professor? Treinar. Possivelmente ele tem ele já tinha o hábito, né? Então ele já tinha essa característica de promover um treinamento sem a companhia de alguém. Então, para ele é só continuar ou fazer uma adequação de local, de carga. No coletivo, infelizmente, você precisa de um outrem, né? Para praticar a atividade. Então, para quem gosta do coletivo, segue as regras de segurança, um distanciamento social, né? E vai fazer o coletivo da melhor maneira que você encontrar aí. E aí, para quem gosta, claro, basquete acho difícil, né? Futebol acho complicado, porém, infelizmente, algumas pessoas vão optar em não parar. E aí, aqueles que fazem individual levam uma certa vantagem. Legal. Professor, grande professor Giovanni Bissol, estamos caminhando aqui, porque daqui a pouquinho, eu estou olhando o relógio, daqui a pouquinho a live cai. Tem isso aí. Eu perdi o horário, não sei que horas são. Não, tô controlando, estamos caminhando aí para os finalmente. Lembrar todo mundo, terminando a nossa live, entrar lá no descritivo, na biografia lá da live de hoje, entra lá e faça a sua inscrição, tem um link lá, um botão para clicar e deixar teu e-mail, nome completo, que vai gerar um certificado da live de hoje e assim por diante nas nossas lives a partir de hoje, né? Começando assim. Então, tem que fazer tem que fazer outra com o Dr. Joel, hein? O Joel, o Marco Zero. Certificado com o Joel é outro certificado, né, Rodrigo? Ele tem cadeira cativa, o professor é diferenciado, né? Ele é. Esse nosso grande momento aí, levando aos novos desafios, modificações necessárias aqui, que quem é o Gil que está falando? O professor Gildinei Alencar defendeu seu mestrado online. Fez a sua... Muito legal. Parabéns, Gil. Mestre em saúde e desenvolvimento. Mestre em saúde e desenvolvimento. E isso é muito importante. A gente mostra que os profissionais de educação física continuam se reinventando. Nunca foi o nosso problema, né? Mudança de hábitos, mudanças de treinamento, metodologias. A gente consegue aí ir se adequando, mas é importante que toda atividade, né, professor, seja orientada por um profissional de educação física, que esse sim vai fazer a sua adaptação adequada, a mudança, e te proporcionar a melhor opção, né? Deixar a opção para o nosso cliente, para o nosso aluno, para a nossa sociedade. Puxando a sardinha aqui, né? A maioria dos nossos participantes aqui são profissionais. A Faculdade de Educação Física nos proporciona tantas oportunidades de ser criativos, né? Nas disciplinas de dança, nas disciplinas de ritmo, de ginástica, as aulas de recreação, né, que a gente tem que formular equipamentos para que possa atender, né, a demanda dentro dos esportes coletivos. O profissional está sempre criando coisas para que, infelizmente no Brasil, na área escolar, o Renato vai falar disso amanhã de uma maneira maestral, né, a gente tem algumas limitações de equipamentos e o profissional de educação física está sempre desafiado, né, a ter soluções baratas, rápidas e eficazes. Esse é mais um momento em que a gente consegue demonstrar toda a nossa capacidade de ser criativo, de proporcionar essa adaptação. A gente agradece muito aí o nosso presidente deixando o seu comentário. Muito obrigado, presidente, pela confiança, por depositar confiança aí a gente continuar fazendo essas lives, trazendo grandes colegas, profissionais de educação física para esse debate. Giovanni, muito obrigado por esse nosso bate-papo com o CREF aqui. 1 hora batendo papo aqui, ó. Nós estamos caminhando para 58 minutos de bate-papo já. E a nossa live vai encerrar. Eu queria te agradecer mesmo, em nome do Conselho Regional de Educação Física, esse nosso bate-papo. A nossa live vai estar disponível no canal do YouTube do CREF, também vai ficar aí no Instagram, nos stories aí por mais algum tempo.
Agradecer a todos. Nós tivemos mais de 50 pessoas constantes aí, ó, hoje, agora 48 pessoas, mais de 50 constantes, conversando e trocando esse bate-papo com a gente, participando. Isso é importante. A gente, como diz o Flávio aí, grande professor, poderia ficar horas aqui batendo papo. Isso é importante. Muito obrigado, professor Giovanni. Amanhã nós vamos receber o professor Renato Aguiar para falar de educação física escolar, que é um tema muito importante. Muito importante. O que somos e o que seremos da educação física escolar. Você sabe que uma vez eu estava numa aula de bacharel, e aí o pessoal do bacharel falando assim, licenciatura, eu falei, gente, vocês já pararam para perceber que na escola está a base do nosso esporte? Se a gente não tiver um excelente profissional na licenciatura que motive esse cara a gostar do esporte, ninguém vai buscar o bacharel. Ele todos os caminhos, como é que ele vai chegar até o rendimento, que é o bacharel? Exatamente. A escola é a base de tudo. Fazer o quê? Muito bem, professor. Estamos aí. Mais um bate-papo com o CREF, hoje com o nosso querido professor mestre Giovanni Rafael Bissol, conselheiro do CREF, professor universitário, palestrante, tem a empresa lá, como que é? A Delta Personal Trainer. Delta 3 cursos. A Delta 3 cursos. Professor Jucimar Alessandra, aquele abraço. Muito obrigado pela presença aí, professor Joel, todo mundo. E todos os professores participaram. Todos os nossos colegas profissionais, isso é importante. Vamos encerrar aqui a nossa live. Lembrando, né, Giovanni? A educação física é a arte de fazer amigos. É a arte. Um grande abraço.